Meus irmãos, isso é só uma canja do que vai ser no centenário, né? Só uma canja para os irmãos terem saborearem a entrada, depois vem um prato principal. Nosso coral está ficando muito bom. E os irmãos não imaginam o número de pessoas de outras igrejas que estão participando do coral. Eles não podem estar aqui no domingo, mas nos ensaios do coral, nós temos um número muito grande de pessoas de outras igrejas participando. E nós ficamos muito agradecidos a Deus por isto, pela quantidade de pessoas que estão entendendo que temos um momento histórico, né? Nossa igreja vai fazer 100 anos, não é 100 anos, não é só a irmã Ziza que tem o privilégio de fazer 100 anos, além da nossa igreja, né? Final do mês, dia 31, a gente faz uma festa de ovo na cabeça da irmã Ziza, né? Tá, irmã Ziza, um shampoo de ovo, irmã Ziza, se ela permite isso, 100 anos a irmã Ziza, não é? Meus irmãos, nós estamos no mês do lar e, como dissemos de manhã, nós vamos ficar falando sobre família esse mês inteiro. Esse é um momento importantíssimo na nossa vida. O bom é que a gente vai pregar aqui no púlpito e, durante a semana, os pequenos grupos vão estar levando essa mensagem para dentro de casa, né? Os pequenos grupos vão estar partilhando essa mensagem dentro de casa, porque vão estar nos lares discutindo isso. Então, Ilso, já está aí, Ilso, pode botar. Já tem as perguntas aí. Não, essa não, Ilso, essa aí não tem nada a ver. Agora. Então, os pequenos grupos vão estar discutindo isso e partilhando dentro de casa, com os familiares. Isso é muito bom, né? Graças a Deus por isso. E, irmã Lia, nós temos 3 famílias aqui, ó. Esse rapaz aqui, fiquem em pé aí os 3 aí, ó. Fiquem em pé aí vocês aí. Lá da morada nós precisamos organizar um pequeno grupo com eles. Eles estão pedindo para a gente organizar um pequeno grupo. Aí, essa turma aqui, ó. Viu, irmã Lia? São seus vizinhos. E nós vamos conversar após o culto, vamos organizar esse pequeno grupo aí, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Obrigado. Pode sentar, ó, irmã Lia. Aí. Então, a gente já tem como começar um pequeno grupo lá. Eles me ligaram, dizendo, pastor, precisa começar um pequeno grupo aqui, porque fica difícil para a gente se deslocar, né? Então, vamos fazer isso. Família, irmãos. Graças a Deus que a gente tem família, né? Coisa boa, né? Coisa boa. Mas aquela frase lá docilar, que a gente ouvia por tanto tempo, que tinha uma conotação tão boa de descanso, né? De coisa agradável, nos nossos dias já não é uma frase que, em muitas situações, traga esta mesma conotação. Afinal de contas, a gente está se deparando com situações muito esdrúxulas dentro das famílias, né? A gente está vendo pais matando filhos, filhos matando pais para ficar com herança, com seguro. A gente está vivendo um momento de muita traição. E isso é uma coisa estúpida. E como vimos hoje num dos vídeos pela manhã, até em alguns casos a justiça condenando a esposa traída a pagar indenização para outra, não é? Então isso fica muito difícil. Lidar com a família e especialmente lidar com as drogas. Não basta o álcool, a gente, quando no passado tinha drogas que eram geralmente mais caras, difícil de encontrar. Hoje, R$1 você compra uma coisa de crack, uma pedra de crack e se droga. Quer dizer, a droga ficou barata, acessível demais e ela tem um poder destrutivo demais. Como lidar com tudo isso? Como lidar com a situação de casais que juram votos de amor e algum tempo depois, e às vezes não muito tempo depois, já não se amam mais, já dizem que não dá mais para viver juntos. Haverá esperança, haverá recuperação para toda essa situação que passamos? Eu continuo crendo que sim. Enquanto tiver que pregar a palavra de Deus, eu vou crer que isso é possível. Mas a construção de lares sólidos, saudáveis, não acontece por acaso, não acontece de maneira fácil.
Somente pelo retorno da família aos padrões de Deus é que nós vamos começar a visualizar famílias saudáveis e fortalecidas. Enquanto nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, para a direção de Deus, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Então a solução é simples, embora não fácil. A solução está na palavra e muitos de nós a conhecemos, mas não a experimentamos. A gente sabe qual é a solução, mas na maioria das vezes nós protelamos, deixamos para depois, não queremos pagar o preço, porque o preço às vezes é alto. Então vamos perdendo o norte. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus na noite de hoje, pensando com os irmãos que aquele que construiu o lar deve ser também aquele que sustenta o lar. Aquele que fez o casamento deve ser aquele que sustenta o casamento. Então abra sua Bíblia comigo para o Salmo 127. Salmo 127. Eu não sei qual a tradução da Bíblia que você tem em mão. Portanto, eu vou fazer uma primeira leitura na tradução NVI. Depois eu farei, então, na revista e atualizada, que eu creio que a maioria dos irmãos tem. A NVI diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A revista atualizada diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Quais são os princípios nesse texto que podem ajudar a gente a edificar uma família? Quais os princípios nesse texto que podem fazer com que a gente tenha família sólida, saudável? Primeiro deles é: Deus é o fundamento da família. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus é o fundamento, Deus é a sustentação. Se você pensar, quem criou o casamento, quem celebrou o primeiro casamento, quem disse o homem para deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, quem declarou homem e mulher maridos, você vai perceber que quem fez isso foi Deus. Casamento não é invenção nossa, não é criação nossa. Casamento foi Deus que criou, foi Ele que celebrou. Eu sei que você acredita nisso. Eu sei. No primeiro registro do casamento, no capítulo 1, verso 28 do livro de Gênesis, a Bíblia diz: e Deus os abençoou. Quando nós pensamos que Deus é o sustentador, o fundamento da família, estamos pensando que nós precisamos da bênção de Deus no casamento. Precisamos da direção dele, da aprovação dele. Embora todos nós saibamos desta verdade, a maioria de nós, de fato, não experimenta isso em casa.
Por quê? Porque nós começamos a deixar Deus fora da nossa família. Eu já disse aqui em vários casamentos que muitos casais, eles pedem a aprovação de Deus, eles pedem a bênção de Deus na hora do casamento, da celebração. Mas depois que saem do templo, depois que saem da igreja, eles normalmente, a grande maioria, esquece Deus lá. É como se Deus ficasse na igreja e ele saísse sem Deus. Eles não experimentam mais dentro de casa ler a palavra de Deus, orar juntos. Eles não experimentam dentro de casa dividir alvos com a família. O que nós queremos? Que Deus nos abençoe, e então colocar o joelho no chão sobre aquilo e pedir aquilo. Quando nós pensamos que Deus é o fundamento da família, e quando ele diz, se o Senhor não edificar, ele está dizendo exatamente isso. Nós estamos dizendo que de fato Deus precisa ser presente na família. Não presente apenas naquele ato de ter uma Bíblia aberta em cima da mesa, ou qualquer coisa que o valha. Não de ter Deus presente com aquela frase, aqui servimos ao Senhor. Ou nessa casa não se fuma porque servimos ao Senhor. Ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo isso eu encontro nos lares de crentes. E não estou dizendo que os irmãos não devam ter. Só estou dizendo que isso não é suficiente para abençoar casamento nenhum. Isso não é suficiente para abençoar família nenhuma. A palavra do salmista é: se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Então, neste sentido, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala da edificação, ela está falando da sustentação da casa. Isso diz de a família conhecer Deus, a família ser participante da vida de Deus e Deus participante da vida da família. O profeta Oséias diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O irmão conheceu a Deus um dia. Provável que a sua esposa também, é provável que seu esposo também, mas o desafio agora é prosseguir em conhecer. Sabe, na vida cristã não tem aquela coisa assim, eu terminei, recebi o meu diploma, pronto, estou pronto para o mercado de trabalho. Mais ou menos assim, estou diplomado, aposentei. Não tem isso não. A vida com Deus é uma vida de que a gente conhece Ele todo dia, e todo dia precisa conhecer mais. Nós nos aproximamos todo dia dEle, e todo dia precisamos nos aproximar mais. A maneira que a Bíblia traduz essa edificação está lá em Mateus 7, 24 e 25. Todo, pois, aquele, diz o Senhor Jesus, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Quando Deus é o fundamento, nós estamos dizendo que a família vai buscar marido, mulher, filhos. A família vai buscar obedecer, guardar a palavra do Senhor. O Senhor diz que aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática. Não é só ouvir, ouvir não é suficiente. Não é só ler, ler não é suficiente. Não é só decorar, decorar não é suficiente. É praticar, é vivenciar, é colocar na vida. Quando nós fazemos isto, a Bíblia diz que estamos então edificando a casa sobre a rocha, estamos dizendo para o Senhor que Ele é o fundamento. Veja, e a palavra está dizendo que vem vento, vem torrente, vem chuva e bate com ímpeto contra a casa. Se você olhar todo esse texto, você vai perceber que a mesma coisa é dito daquele que ouve e não pratica. Diz a mesma coisa, diz que cai chuva, corre as torrentes, sopra os ventos e bate com ímpeto. A diferença é que aquele que está sobre a areia não está sobre a prática da palavra, cai. E o texto ainda diz: grande é a sua queda. Mas aquele que está firmado na palavra permanece intacto, permanece em pé. Casamentos estão falindo. Mas porque ninguém dentro de casa está dizendo que quer obedecer a Deus.
Cada um quer obedecer ao seu próprio nariz, cada um quer seguir o seu próprio nariz, cada um quer ter as suas próprias ideias. Quantas famílias, de fato, abrem a Bíblia durante a semana para ler juntos? Quantas? Por favor, não levante a mão não, porque senão você vai ficar envergonhado diante do povo, e eu não quero isso para você. Mas pense bem, quantos de nós estamos abrindo a palavra para dizer, vamos ler a palavra com a nossa família? E olha, irmãos, que hoje nós temos todas as possibilidades do mundo de ler a palavra. Sabe quando eu casei com a Jesus, e não faz muito tempo, só 30 anos, é pouco tempo, né? Diante da irmã Ziza não é nada. A gente tinha a Bíblia e era aquela Bíblia só, pretinha assim, né? Igual essa aqui. Mas nem tinha cantor cristão com essa aqui, né? Era só a Bíblia mesmo. A gente não tinha muito auxílio, não. A gente tinha que ler a palavra mesmo. Hoje não, você tem a Bíblia de todo jeito, você tem comentário de todo jeito, você tem devocional de todo jeito. Na nossa época tinha um manancial, e olha lá. Mas, meus irmãos, como nós temos hoje tanta facilidade, mas nós estamos nos descuidando da palavra. Pense em algumas recomendações bíblicas que pode abençoar a minha casa e a sua casa. Colossenses 4,6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Escute, eu vou repetir. A sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Eu não sei como é que tempera a palavra com sal, você sabe? Eu não sei, mas o que Paulo está dizendo é exatamente que a sua palavra tem que abençoar, ela tem que ter tempero, gosto, ela tem que ser temperada para que saiba como convém responder a cada um. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Olha, isso está sendo dito para maridos e mulheres, para pais e filhos, para filhos e pais. Isso está sendo dito para cada um de nós experimentar dentro de casa. Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo assim, olha, lá dentro de casa pode ter desavença, você pode até se irar com seu filho, ou com sua esposa, ou com seu esposo, mas não dorme com a ira. Não deixe o sol se pôr, isso é para ser vivido dentro de casa. Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira. Onde é que você estava? Estava. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Por que ficar dizendo que estava na escola quando estava no shopping? Por que dizer em casa que tinha prova quando ia sair com os colegas para fazer outra coisa? Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um crime que aconteceu em São Paulo, alguns anos passados já. Essa semana eu estava passando reportagem novamente, a situação que, como sempre, foi envolvido um menor. A filha é uma menina querida em casa, uma menina que nunca tinha mentido para os pais, mas naquele dia ela resolveu dizer que ia sair com os colegas. E ela saiu com um namorado para uma casa abandonada num terreno, levaram lá uma dessas tendas para ficar lá. E dois sujeitos que usavam drogas, viram eles dois lá, prenderam os dois, abusaram dos dois, mataram o garoto, e ainda ficaram 3 dias, se não me engano, com a menina abusando dela, até que a mãe liga para as colegas para saber que coisa era essa, descobriu que não tinha passeio nenhum com as colegas, então chama a polícia, e quando eles perceberam que a polícia podia pegá-los, então mataram a menina e esquartejaram. É um crime bárbaro. Mas tudo começou, sabe com o quê? Com a mentira. Uma mentirinha de nada. Fale a verdade, isso é recomendação bíblica. Efésios 4:31, toda amargura, cólera, ira, gritaria. Irmãos, como é triste quando a gente
chega num lar e tem gente gritando com o outro, tem filho gritando com o pai, tem pai gritando com o filho, tem pai gritando com o marido, gritando com a mulher. Como é triste, a gente chega dentro de uma casa que ninguém se entende, todo mundo grita. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Efésios 4:32. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, quando a Bíblia está dizendo que Deus é o fundamento, que se o Senhor não edificar, em vão a gente trabalha, a Bíblia está dizendo que nós precisamos praticar isso dentro de casa. Que nós precisamos ser bondosos uns com os outros, amáveis uns com os outros, que nós precisamos deixar a gritaria, a ira dentro de casa, que nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros, como Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. O nosso lar é edificado pelo Senhor, não porque a gente vai ter uma grande cruz na entrada de casa. O nosso lar vai ser edificado pelo Senhor, não porque a gente vai ter uma grande Bíblia aberta em cima da mesa na sala de estar. O nosso lar vai ser edificado pelo Senhor, não porque a gente vai ler o pão diário todo dia. O nosso lar vai ser edificado pelo Senhor quando nós olharmos isso que a palavra diz, e nos examinarmos e dissermos uns para os outros. Nós temos que praticar isso dentro de casa. Nós temos que viver essa verdade dentro de casa, porque o Senhor diz que bem-aventurado é o que ouve e pratica, não é o que apenas ouve. Eu trouxe aqui 2 taças. São iguais. A taça e o conteúdo são iguais. Breno e Hortência, vem cá, por favor. Deixa eu pegar vocês dois aqui. O Breno está vindo aqui à igreja conosco, a Hortência também, estão indo no nosso pequeno grupo. E ainda estão de lua de mel, porque só tem 4 meses de casado. Tem cara de menino os dois. Mas, Breno, eu quero que você me ajude com a Hortência. Vem cá. Breno, eu queria que você provasse dessas 2 taças do conteúdo. Não tem veneno, não. Eu queria só que você provasse. Hortência, seu marido provou, você pode provar também. Breno, o que você achou? Gostoso? Tem diferença do conteúdo? Não. Hortência? Tem. Tem diferença, Hortência? Qual é a diferença? Esse está mais com gosto de leite, esse aqui está mais aguado. Os irmãos ouviram o que ela disse? Ela disse, esse aqui está com gosto de leite, esse aqui está aguado. Olha, Breno. A sua mulher tem um paladar apuradíssimo, viu? Porque, de fato, irmãos, a diferença é só isso. As 2 taças têm leite. Só que nesse aqui eu botei metade leite e metade água. Parece a mesma coisa. Até o Breno provando ainda disse que era igual. Obrigado, Breno. Obrigado, Hortência. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que muitas vezes a gente parece essas taças. Nós aparentamos que seguimos a Deus, nós aparentamos que servimos a Deus, nós aparentamos que amamos a Deus, nós aparentamos que oramos muito, nós aparentamos que lemos a Bíblia muito. Mas quando as pessoas convivem conosco na nossa casa, quando elas provam, alguns se enganam. Alguns, como o Breno, vão dizer, não, é verdade.
Mas alguns outros, como a Hortência, vão dizer assim: rapaz, olha, parece mesmo, mas é aguado. É aguado. Não é isso. É apenas aparência. Irmãos, nós precisamos ter cuidado para que a gente não esteja colocando a nossa casa na base da aparência. Que nós não estejamos edificando o nosso lar na base da aparência, na base daquilo que as outras pessoas vão imaginar. Irmãos, o nosso Deus que prova os corações, nosso Deus tem um paladar muito mais apurado do que a Hortência. O nosso Deus vai perceber com muita naturalidade e facilidade que nós estamos fora, que nós não estamos sendo verdadeiros, íntegros, inteiros. Deus vai saber disso. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que Deus é o provedor da família. Ele não é só o fundamento, ele é o provedor. O texto diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. A gente lendo o texto assim superficialmente, parece que está dizendo assim: olha, rapaz, tu vai trabalhar demais, Deus não vai te dar nada, e Deus vai abençoar alguns preguiçosos, que vão ficar lá em casa, dormindo. E parece então que Deus está dizendo que vai abençoar o cara que dorme, fica lá em casa, né? Esperando o maná do céu. Mas não é bem isso não. O versículo, na verdade, está descrevendo dois tipos de pais. Aqueles que vivem para o trabalho, aqueles que vivem em função de ganhar mais para dar mais à sua família, dorme tarde, não descansa, tentando dar tudo que a família e os filhos querem, a esposa quer e todo mundo quer, e aquele outro que tenta viver com contentamento. A gente precisa entender que nessa sociedade consumista que nós vivemos, se nós entrarmos no ritmo dessa sociedade, nós vamos morrer infartados e não daremos conta de satisfazer os desejos de ninguém. Dentro de casa, a gente precisa fazer a diferença entre aquilo que é luxo, que é desejo, e aquilo que é necessário, que é essencial. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e a nós mesmos de que Deus quer nos dar aquilo que é suficiente, mas Deus não está preocupado com o nosso luxo, o nosso prazer. Se o irmão tem como ter luxo, amém, mas isso não é a razão da sua vida, isso não é a razão da bênção de Deus em sua vida. Todos aqueles que vivem no lar precisam entender que Deus é o provedor, Deus é mais importante na nossa vida familiar do que as coisas que a gente vem adquirir. Mas quantas vezes, irmãos, nós não somos medidos e até medimos os outros pelas coisas que têm ou que deixam de ter? Quantas vezes a gente mede o outro pela a marca do carro, pela marca do celular, ou pela grife da roupa? Então nós entramos num consumismo tão exagerado, que perdemos a noção das coisas e somos então dominados pelas coisas. Não é raro encontrarmos mulheres que têm uma coleção de uma centena de sapatos diferentes, de vestidos que nunca vestiram na vida. Tem gente que tem mania de comprar as coisas. Não usa, mas compra. Eclesiastes capítulo 5, versos 10 e 11 diz: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem quem ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem. Que proveito tem o seu dono, senão o de vê-los com os seus olhos? Quem vive em função de ter, vai ter mais e nunca vai estar satisfeito.
Quando nós entendemos que Deus é aquele que provê para os nossos lares, o princípio que vamos seguir é aquele de Mateus 6, de 25 a 34. Jesus diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que todas elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de nos vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida vale mais do que qualquer coisa que possuamos. Eu e você somos mais valiosos para Deus do que todos os bens que tivermos. Então nós precisamos entender que a vida do meu filho, a vida da minha esposa, a vida do seu esposo e dos seus filhos tem mais valor para Deus do que todas as coisas que você possa dar a qualquer deles. Nós precisamos entender que Deus é aquele que supre, portanto, devemos confiar nele e viver na presença dele e fazer dele o bem maior na nossa vida. Não podemos deixar que a preocupação com coisas, com ter, com possuir, tome conta de tudo que é na nossa mente, de toda a nossa preocupação. A preocupação pelo vestir não é mais importante do que a preocupação com a própria vida. Quanto vale a vida do seu filho, da sua esposa? Nós somos a razão da criação de Deus. Nós somos a razão desse mundo. Nós somos a razão de tudo que Deus criou. Então nós valemos mais do que todas essas coisas. O Senhor pergunta assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eu gosto, irmãos, de olhar a natureza. Eu me deleito em ver as coisas de Deus. Uma das coisas que mais me fascina em Teresina é ver canários na rua. Acho muito bonito de vê-los cantando. Quando menino eu criei canários, depois entendi que precisava soltá-los, parei de criar. E hoje eu os vendo na rua, eu fico fascinado em vê-los cantando. Em casa, no nosso pé de limão, tem ninhos em quase todos os galhos. Mas eu nunca vi uma rolinha perdendo as penas, preocupada com o que ela ia comer no outro dia. Nunca vi. Rolinha careca, viu? Rolinha careca. Eu nunca vi um canário deprimido. Tinha lá no fio assim. Deprimido, porque arrancaram as matas todas e eles têm que se virar na rua comendo. Outro dia eu tirei fotos de uns deles lá perto de casa, eu via no carro, a máquina estava no banco, e eu os vi na rua lá, eles estavam arrancando a grama do meio do calçamento para comer. Imagina a luta que ele estava lá, puxando a grama para sair de lá para comer, porque ele não tem mais o que comer, destruíram tudo. Mas eu não vi nenhum deles deprimido, atrás da psicóloga. Nairene, me ajuda aqui, eu preciso entender porque que tiraram tudo de mim, Nairene. Olha a pessoa, canário marcando uma consulta, Nairene, não dá. Mas, meus irmãos, eu conheço muitas pessoas, muitos de nós ficando careca. Porque faz exatamente isso que diz o texto bíblico: trabalha de dia e de noite, e se tiver mais alguma noite, ainda vai trabalhar.
Eu contei isso outro dia para os irmãos aqui, que fiquei muito chateado quando vi um anum comendo um filhote de rolinha que estava no ninho de casa, né? Eu não sabia que aquele bicho feio comia os filhotes dos outros. Eu fiquei muito bravo com ele. Ele teve sorte que voou, porque eu não consigo voar, senão eu tinha ido atrás dele. Mas ele comeu o filhote da rolinha e depois a rolinha veio no ninho, olhou lá, não achou o filhote. E ela voou e sentou lá no galho e cantou. E eu disse, Deus, ela não está lá morrendo. Aí você diz, não, pastor, mas rolinha não tem cabeça. Tem. A rolinha não pensa. Pode ser. Mas a verdade, irmãos, é que o que o Senhor Jesus está dizendo é que se os pássaros vivem de maneira tão simples, e se Deus cuida deles, vivendo da maneira tão simples, Jesus está dizendo exatamente isso. Como não vai cuidar de mim, de você, que valemos mais do que todos eles juntos? O que Jesus quer que entendamos é exatamente isso. Que Deus cuida deles, que hoje nasce, amanhã morre, que um vem e devora o outro, que um come o filhote do outro, que um come os ovos do outro. Deus está dizendo, olha, se eu cuido deles, que tem tão pouca valia, como não vou cuidar de você, que é criado à minha imagem e semelhança? É isso que o Senhor quer que entendamos. Já pensou uma conversa entre o pardal Francisco e o pardal João? Pensou isso? Aí o pardal Francisco vira para o pardal João e diz, eu realmente não entendo porque esses humanos vivem tão preocupados. Aí o pardal João responde, eu acho que é porque eles não têm um Pai Celestial como nós temos, que cuida de nós todo dia. Se esses pardais falassem, eles iam chegar a essa conclusão. Que a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso descontrole, o nosso corre-corre, nós vamos descobrir que de fato eles estão achando que nós não temos um Deus que cuida de nós. Porque se nós percebêssemos que temos um Deus que nos ama, que quer o melhor para nós, que quer nos dar vida abundante, vida significativa, se nós percebêssemos que nós temos mais valor do que qualquer coisa nesse mundo, nós não entraríamos nessa preocupação toda. Qual de vós, por ansioso que esteja, qual de vós, por trabalho que o faça, pode acrescentar um dia ou 1 centímetro à sua altura? Deus está interessado em nós, Deus está interessado em cuidar de nós. Ele diz, considere o lírio do campo, nem Salomão se vestiu assim. Ora, se eu estou dando uma veste para um lírio que hoje nasce e amanhã vai jogado fora, que é mais esplendorosa do que as vestes de Salomão, como é que não vou cuidar de você? Deus deseja que a gente confie nele. Deus deseja que a gente descanse nele. Que a gente o busque em primeiro lugar, sabendo que Ele será aquele que vai prover a nosso lar, o nosso sustento. Ele é suficiente para nós. Ele nos basta. Sem Ele não temos nada, mas com Ele estamos seguros. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal. Dentro do nosso lar, irmão, nós precisamos fazer com que os filhos entendam, e nós também entendamos, que os valores do reino de Deus são mais importantes do que os valores desse mundo. Nós precisamos entender e fazer isso valer dentro da nossa casa. Que a vida na presença de Deus tem mais significado do que a vida longe de Deus. Se você se afastar de Deus, você vai perder toda a direção. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos.
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. E o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, quantas vezes nós cantamos assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Nós cantamos isso, irmãos. Então vivamos isso, experimentemos isso, irmãos. Deixemos que Deus seja o provedor do nosso lar. Terceira verdade: Deus é o Senhor dos nossos filhos. O texto diz: os filhos são herança do Senhor. Herança. Nós, os pais, precisamos entender que os filhos são sagrados. Os filhos são do Senhor, são santos, pertencem a Ele, são bênção. Mas como é que nós estamos lidando com essa bênção? Se a gente observar, irmãos, olhar um pouquinho para a nossa própria vida, a gente vai descobrir que nós não estamos valorizando as bênçãos que Deus tem nos dado, chamado filhos. Se nós olharmos um pouquinho para nós mesmos, nós vamos perceber que nós não estamos cuidando dessa bênção que Deus nos dá como sendo de Deus, algo sagrado que Deus nos entregou. Ao nascer, o banho, a troca de fraldas, as mamadeiras, nós temos uma cuidadora para fazer isso. Para tomar sol ou passear no parquinho, temos uma babá que vai por nós. Ao passear no shopping, nós temos o espaço infantil que diverte as crianças enquanto nós nos alimentamos. Quando saímos de férias na praia, quando podemos escolher os hotéis com monitores que brincam, nadam, jogam, enfim, ficam com os nossos filhos. Quando eles estão em casa, eles têm a TV, os computadores, os notebooks, os tablets, os smartphones para ficar lá brincando enquanto nós trabalhamos e fazemos outras coisas. Para comemorar o aniversário, nós temos então os bufês infantis que dão conta de tudo, decoração, monitores, brincadeiras, alimentação, tudo. Para ir à escola, tem o transporte escolar que leva e traz, tem o monitor para a aula de reforço, e se a escola for de tempo integral, melhor ainda, porque ele entra de manhã e só sai de tarde, quando a gente estiver saindo do serviço, e chegando em casa, ele já está cansado e vai dormir. E para dormir, a gente bota para dormir com a babá, que é para não acordar à noite, se acordar é a babá que vai cuidar. O que nós estamos fazendo? E tem um ensino espiritual, né? Aí a gente entrega para a igreja. A gente deixa que a igreja faça isso. A gente quer aquela igreja que tem um bom departamento infantil, que tenha
professores boas, um berçário com ar-condicionado igual o nosso, né? Então, a gente quer assim, porque aí a gente entrega lá enquanto a gente participa do culto e deixa eles ficarem lá. Porque se eles se cansarem, melhor ainda, porque aí chegando em casa eles já vão direto para dormir. Nós estamos simplesmente, irmãos, olhando para os nossos filhos que são bênção de Deus, que são herança do Senhor, e nós estamos deixando que os outros cuidem, porque a bênção parece que não é bênção. Na verdade, parece que é maldição. Eu encontro alguns pais que dizem assim, não, pastor, eu não estou muito frequente à igreja, porque, sabe, meu filho, eu já cheguei para um pai uma vez e disse assim, vou orar para ele morrer. Não vou orar, meu irmão, está sendo maldição na sua vida, que é isso? Está atrapalhando você de adorar a Deus, de estudar a palavra de Deus, de ir para a igreja, está atrapalhando a sua vida. Deus lhe deu uma maldição, vamos orar para ele morrer, acabou a história. Não, pastor, não faça isso. Então, meu irmão, administra a bênção. Administra a bênção. É como aquele irmão que pede a gente para orar pelo emprego, e a gente bota na lista de oração, e o GPO ora, e todo mundo ora e tal, e o irmão, graças a Deus, aí arranja um emprego. Aí, primeiro mês ele vem, agradece, dá o testemunho no culto de oração e tal. No segundo mês ele já vem só uma vez, no terceiro mês em diante ele desaparece. Não, pastor, porque eu estou trabalhando demais, vou orar para você perder o emprego. E quando você estiver desempregado, você vem para a igreja, vai pedir oração, você bota o joelho no chão, aí você vai ser crente. É assim, irmãos, que nós estamos lidando com as bênçãos de Deus, nós não estamos sabendo trabalhar com aquilo que é a bênção. E hoje, então, na maneira que nós vivemos na sociedade, é muito complicado, porque a gente fica cheio de dedo. Eu vejo crianças que gritam e o pai já cala ele com a primeira grito. Ele grita querendo o quê? Ele quer essa Bíblia, ele dá a Bíblia. Não, ele quer essa caneta, o pai dá a caneta. Sabe que nós estamos criando monstros que vão mandar em nós mais tarde. Nós estamos fazendo monstrinhos que amanhã vão matar a gente para ficar com seguro de 5 mil reais, de 10 mil reais. Porque eles não são ensinados a ter limites. Sabe, no meu tempo, se eu pedisse uma coisa que meu pai não podia dar, e eu insistisse, eu recebia. Uma sova. Não morri, não fiquei deprimido, não fui para o psiquiatra, não estou vivinho da Silva aqui. Não tive nenhum problema não. E peguei algumas chibatadas muito boas. Muito boas. A minha mãe não lembra da maioria delas, mas eu não esqueço nenhuma. Não esqueço. Como é que nós estamos lidando, irmãos? Quando é? Aí o irmão pergunta assim, quando é que eu começo a ensinar os valores da Bíblia ao meu filho? Quando é que eu começo a disciplinar o meu filho? Eu não sei se você percebeu que aí há uma analogia comparando o filho às flechas do guerreiro. Quando é que o guerreiro comanda a flecha? É quando ela está aqui no depósito. Porque depois que ele atira, já era. Você só pode direcionar o seu filho e ensiná-lo os valores e princípios e discipliná-lo quando ele está na sua mão. Quando você o tem sob domínio, depois que você deixá-lo ser atirado ao ar, não tem mais volta. Não tem mais. Infelizmente, muitos pais perderam seus filhos, porque eles já ganharam veia no pescoço, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Só milagre de Deus. Então, muita oração, muito jejum, para que Deus faça um milagre. O Departamento de Polícia, lá nos Estados Unidos, do Texas, publicou algumas regrinhas que circulam na internet. Depois de lidar com tanto menino delinquente, o Departamento de Polícia do Texas resolveu publicar um pequeno artigo dizendo assim, como formar um delinquente. Então, escute, por favor. Primeiro, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigações de lhe dar tudo o que ele deseja. Segundo, quando ele disser palavrões, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Terceiro,
Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual. Espere até que ele complete 21 anos e decida por ele mesmo. Quarto, apanhe tudo que ele deixar jogado em casa, livro, sapato, roupa, faça tudo para ele, para que ele aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Quinto, discuta com frequência na presença dele, assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro, porque ele terá que passar pelas mesmas dificuldades que você passou. 7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. 8. Tome partido dele contra os vizinhos, professores, amigos. Afinal, todos têm má vontade para com seu filhinho. 9. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa: nunca consegui dominá-lo. 10. Em ocasiões onde ele estiver reunido com os amiguinhos ou com seus irmãos, use e abuse de comparações que incitem disputa. Compare seu caráter, sua capacidade intelectual e seus dotes estéticos. Diga em alto e bom tom para todos, inclusive para ele mesmo: meu filho é mais inteligente que os outros, é mais bonito, é mais esperto, é um gênio. 11. Se ele tiver algum vício, demonstre-o em sua presença todos os dias. Assim ele vai achar tudo isso natural e com certeza mais tarde vai ouvir suas repreensões sobre os males que essas imperfeições podem trazer. 12. Feito tudo isso, prepare-se para uma vida desgostosa. É sem dúvida seu mais que merecido destino. Siga e você vai ter um delinquente. Faça e você vai ter um marginal. Ah, como tem gente que diz: mas pastor, eu não entendo. Irmãos, é claro que a gente não pode garantir que nenhum filho nosso vai ser servo de Deus fiel. Nós não podemos ter nenhuma garantia disso. Mas nós podemos ter a garantia de que nós vamos dar o melhor de nós para que eles sejam criados como sendo coisa sagrada, bênção sagrada do Senhor. Então nós vamos criá-los no caminho de Deus. Nós vamos dizer para eles que eles são bênção do Senhor. Nós vamos dizer para eles que eles são bênção na nossa vida. Nós vamos fazê-lo entender que nós os amamos. Mas o amor que nós temos para eles é um amor que diz que a palavra de Deus será cumprida na vida deles. O amor que temos a eles é um amor que diz que nós vamos discipliná-los quando preciso for. Sabe, eu vi minha mãe chorando algumas vezes quando ela me disciplinava. E eu sabia que aquilo doía mais nela do que em mim. Mas eu sei que aquilo era preciso, porque eu precisava. Eu precisava. Minha mãe não era crente, mas ela me ensinou os princípios da vida. Ela cuidou para que isso fosse verdadeiro para mim. Não estou mandando você sair daqui, pegar um cinto e sair e bater no seu filho. Mas eu estou dizendo que você precisa entender que ele é uma bênção de Deus na sua vida. Então ele tem que ser cuidado por você como sendo de Deus e não seu. Não é propriedade sua, é de Deus. Então cuide dele como sendo de Deus. Sabe, eu sempre desafiei meus filhos a serem mais crentes do que eu. Eu sempre repeti isso para eles e repito ainda. Porque eu gostaria realmente que eles fossem muito mais crentes do que eu. Eu gostaria que eles fossem muito mais dedicados do que eu. Eu gostaria que eles lessem a Bíblia muito mais do que eu. Eu gostaria que eles orassem muito mais do que eu. Porque eu sei que o padrão para eles não sou eu, o padrão para eles é Cristo Jesus. E se eu ficar satisfeito que eles sejam iguais a mim, eles terão os mesmos erros que eu tenho. Você quer um lar firmado, você quer um lar sustentado na palavra, você quer um lar que aguente as tempestades? Então bote Deus de fundamento. Ponha Deus no seu lar
Isso significa, leve o seu lar, a partir de você, a guardar a palavra de Deus. Deixe Deus ser o sustentador, o provedor do seu lar. Ensine valores eternos dentro de casa. Saia do consumismo. Terceiro, deixe o Senhor ser Senhor dos seus filhos também. Deixe que seus filhos entendam que eles são do Senhor. E que o Senhor é que vai cuidar deles quando você estiver ausente. Então eles precisam aprender a andar com Deus, porque você vai estar ausente, mais cedo ou mais tarde. E eles precisam aprender a andar com Deus. E só vão aprender se começarem. Se não começarem, não aprenderão. Deus nos abençoe.